Agora um alerta importante nessa época de festejo junino. A polícia científica alerta para riscos de crimes sexuais, intoxicação e até morte por bebidas alcoólicas adulteradas. Vinícius Mecenas ao vivo com a gente tem os detalhes. Boa noite, Vinícius. Oi Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, exatamente. A gente tem feito a cobertura nessas festas, tanto aqui em Aracaju, na região metropolitana, lá no interior do estado, e são muitas as queixas em relação à polícia dessas práticas criminosas que têm acontecido aqui em Sergipe, que não é novidade, mas esses criminosos sempre se reinventam, né? Alguma novidade para trazer, né? Nesse caso, a polícia ela tem feito um alerta em relação ao número crescente de mortes provocadas por acidentes de trânsito e intoxicação com bebidas alcoólicas adulteradas. Mas não para por aí, vai muito além. Também estão sendo comuns casos de violência sexual a partir desses medicamentos, né, que são colocados nessas bebidas, ou seja, elas também passam pelo processo de adulteração. Há pouco você até questionou sobre essa questão de uma dessas substâncias, né, que é o Boa Noite Cinderela. Algo que é muito praticado, eu acredito que não só aqui em Sergipe, mas em outras unidades federativas aqui do país. Mas para esse ano, como eu disse, eles se reinventaram, porque o Boa Noite de Cinderela é uma substância em que normalmente a pessoa apaga, né, e não lembra de nada que tinha acontecido. Mas eles estão usando uma nova técnica e que normalmente não é para apagar a pessoa, é para matar mesmo. Essa substância, eu estou falando que é veneno ou praguicida, que são remédios, substâncias específicas para matar pragas. Então, diante desse número alarmante de casos que têm sido registrados aqui em Sergipe, principalmente no interior do estado, o Instituto de Análise e Pesquisas Forenses tem feito esse alerta através da própria polícia aqui sergipana em relação a isso. Um dos casos em específico, só para você ter noção, o nível de álcool no sangue da vítima tinha mais de 40 decigramas por litro, o que pode culminar em uma morte muito rápida, né, por conta justamente dessas bebidas que são adulteradas nas festas e as pessoas às vezes não têm esse discernimento, não têm conhecimento, não têm o consentimento para tomar aquele tipo de substância. E aí eu passo a palavra agora para o Ricardo Leal, que fala justamente sobre esse número crescente, o grande número de casos que tem sido alarmante aqui no estado e da mistura dessas substâncias com a bebida alcoólica. Vamos acompanhar o que ele diz. Geralmente, durante festividades, nós observamos dois cenários, que um deles é relacionado com violência sexual, mulheres que são violentadas, estão sob efeito de álcool. Em muitos casos, nós temos encontrado também alguns medicamentos associados ao uso de álcool, geralmente substâncias usadas como ansiolíticos, né, para tratar, por exemplo, ansiedade. O Rivotril é um medicamento que a gente tem encontrado muito nesses casos, é um medicamento que as pessoas têm consumido, às vezes por prescrição médica mesmo, mas alguns crimes relacionados com o uso de substâncias, de algumas drogas, têm o consumo de Rivotril. As pessoas colocam na bebida, é um medicamento que produz sonolência, a pessoa acaba não lembrando de como o fato aconteceu, e isso leva ao agressor a cometer o crime, porque a vítima se torna vulnerável naquele contexto. E digo mais, por que normalmente que esses criminosos têm optado, né, pelo uso desses ansiolíticos, né, tanto em relação ao Rivotril, né, ao Boa Noite Cinderela, esses remédios, substâncias que matam pragas, venenos e tudo mais, esses praguicidas, porque são de fácil manuseio. Normalmente são medicamentos que não são em comprimido, como normalmente a gente fala, que coloca no copo para dissolver diante da bebida. Não, ele já vem líquido mesmo. Ou seja, colocou no copo, a pessoa nem percebe que tem um líquido ali. Normalmente são líquidos que não tem aquela cor, né, vibrante, é normalmente um líquido transparente mesmo. Se mistura com a bebida, a pessoa nem vê. Agora, eu faço um outro alerta, que é a questão dessa campanha, né, do Bebê Não Dirija.
é algo que tem também causado muitos acidentes, muitos sinistros, né, no trânsito aqui em Aracaju, em todo o estado, porque as pessoas bebem e depois vão pilotar, vão dirigir um carro e tem causado muitos sustos e mortes também, né, ao longo dessas rodovias, das ruas e avenidas. Inclusive, também cresceu, né, o número de campanhas feitas nessas localidades. A polícia, através do próprio BPRV, que é o Batalhão de Policiamento de Trânsito, tem feito uns bafômetros através da lei seca, né, e os testes de etilômetro têm dado nas alturas, ou seja, o que comprova essa relação de álcool e também da direção. O próprio Instituto de Análise Forense revelou um dado desse ano já, em que cerca de 55% a 60% das pessoas que ocasionam algum tipo de acidente no trânsito, elas ingeriram algum tipo, portanto, de bebida alcoólica. É o que também fala o perito criminal Ricardo Leal e que confirma até alguns casos de overdose por uso irresponsável mesmo, né, de bebida alcoólica. Vamos acompanhar. No período de festas, onde as pessoas consomem muito bebida alcoólica, licor ou destilados, é possível que alguma dessas bebidas possa estar contaminada e essa contaminação com veneno, por exemplo, pode provocar mortes. Então, isso a gente já observou, por exemplo, algumas ocorrências no interior do estado, né, em cidades do interior, onde as pessoas às vezes não têm o devido cuidado na manipulação de bebidas e a partir daí, com essa contaminação, pode provocar mortes. Nós já recebemos casos assim, não foram poucos no passado, e é importante destacar que o consumo de bebidas precisa ter a segurança tanto no tipo de bebida que as pessoas estão consumindo, quanto na quantidade, que pode acabar acarretando problemas como acidente de trânsito, casos de violência sexual, ou até mesmo intoxicação pela quantidade de álcool que as pessoas consomem, né? Nós já recebemos também casos onde foi atestado um coma alcoólico. As pessoas tinham acima de 40 decigramas por litro de álcool no sangue. E isso pode provocar uma morte rápida e é importante que as pessoas consumam com moderação. Perfeito, então tá aí, a gente agradece o perito criminal Ricardo Leal por as informações, né, pelas dicas essenciais e fica o alerta, Mariana, é aquela dica de mãe, dica de vó, né, se você vai para uma festa, tá com bebida ali no copo, na lata, seja qual for o recipiente, se for ao banheiro, ou você bebe a bebida toda, ou despeja, deixa o copo lá, depois quando voltar você coloca mais bebida, se for beber, beba com moderação, não dirija. Muita gente realmente tem feito isso, né? Tendo para essas festas através do transporte coletivo, né? Através dos aplicativos de mobilidade, né? Que também que trabalham aqui na região de Aracaju, o que também tem sido uma saída. Então, quem for para esses locais, optem por ir dessa forma, né? Para não misturar aí bebida com direção e acabar com esse resultado péssimo, que é um acidente, que é um sinistro, que é uma morte. Ninguém quer isso durante a festa. Essa festa que é tão linda que acontece aqui no País do Forró, né, Mariana? Verdade, Vinícius. Te agradeço pelas informações. Quero saber qual o seu problema aí do outro lado. Pode ser um problema de infraestrutura, pode ser um problema relacionado à insegurança. 79996520105. Esse é o nosso canal de denúncia. Pode falar diretamente comigo no meu Instagram, o Mari Maricena também. Caso você tenha algum problema voltado a crime sexual, algo que você queira falar diretamente comigo, também pode falar por lá.